Na paz do Senhor Jesus, uma manhã gloriosa que estamos juntos em torno da palavra. O Senhor tem sido bom conosco e eu sempre quero, nesses minutos iniciais, te convidar para estar conosco todos os dias, às 6 horas. Estamos aqui juntos, compartilhando a palavra, aprendendo, e eu quero convidar você que ainda não participou. Eu fico feliz, às vezes, quando encontro pessoas e falo: olha, eu estou participando. Esses dias no trabalho, um amigo do trabalho falou assim: olha, eu estou participando, estou acompanhando. Ontem eu vi ele entrando aqui e às vezes acompanhando pelo WhatsApp. Então tem sido assim um tempo glorioso, e eu quero convidar você também para estar conosco. Já está aqui a irmã Helena, Allan Kardec, o Sandro, nossa comunidade aqui que se reúne em torno da palavra, juntos, orando, Elisângela. Meus irmãos, a nossa leitura de hoje, ela está no livro de Josué, capítulo de número 12 ao número 15. Josué 12, 15. Ontem, nós terminamos a leitura vendo que Josué ele foi fiel a tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Ele conquistou as terras que Deus havia direcionado que ele entrasse. Deus foi abençoando cada lugar que ele foi entrando, Deus foi estando com ele. E agora o texto que lemos ontem falou assim que Josué ele descansou das guerras, E agora ele vai entrar no período de distribuir as terras conforme Deus orientou. Então nós vamos ler os textos. Quem já leu já percebeu, É praticamente um mapa onde Deus vai falando das cidades, qual é a tribo, E Deus está estabelecendo isso. E aqui é palavra de Deus e o Senhor fala conosco através desta palavra, Andressa. O capítulo 12, irmãos, nos mostra todos os reis que foram derrotados por Israel. Então ali você vai ler uma lista de nomes, de reis que foram derrotados. Quando nós lemos, estamos lendo a palavra, às vezes nós temos assim o desafio de, às vezes, lendo esses textos, falar assim: puxa, esses nomes difíceis, eu vou pular. Mas até nisso, irmãos, a palavra é inspirada. Ela tem um objetivo em colocar ali. Uma das coisas importantes quando lemos um texto como esse, nós estamos falando de um texto antigo, talvez datando aí mais de 6.000 anos, 5.000 anos atrás. Então, quando olhamos isso, nos dá condições de ir na história e verificar. Todo texto antigo, ele possibilita cruzar a história e ver a veracidade daquilo. Então, quando hoje você vai lá em Israel, você enxerga os rios que foram escritos ali. E quando você pega o documento mais antigo, você vai ver que a palavra ela está ali, consistente. É por isso, irmãos, que a palavra ela é inspirada, ela é poderosa. Porque além de crermos por fé, mas também ela encontra respaldo na arqueologia, nos estudos, na história. Então, isso nos dá certeza do que estamos lendo é palavra, e palavra de Deus. Quando nós olhamos no âmbito espiritual, entendendo como, fazendo uma exegese desse texto, que é a palavra falar conosco, extraindo ali o que Deus quer nos orientar através daquela palavra, nós olhamos as vitórias do povo. Temos a possibilidade, irmãos, de entender, Vanessa, Pati, o quanto Deus é bom, meus irmãos. O quanto Deus ele é bom conosco. Então, quando você vê Deus listando as vitórias e você lembra da promessa, você está entendendo que Deus ele cumpre promessa na vida de um homem. A promessa ela começou, irmãos, na vida de Moisés. Gabi, olha só, Josué 12:6. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado as terras deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Moisés. Então, irmã Silvia, você lembra que quando lemos isso, meus irmãos, eles estavam lá, conquistaram aquela terra, aquele povo disse assim: olha, nós vamos ficar aqui nessa terra mesmo. Nós não queremos ir, assim, para nós essa terra está ótima. E aí Moisés falou: olha, mas vocês lembram que por causa dessa atitude de não obedecer, vocês ficaram 40 anos no deserto. Falou: não, mas nós vamos com o povo de Israel, nós vamos entrar na terra prometida, mas quando conquistarmos tudo, nós voltaremos para essa terra. Era isso que Deus tinha
orientado. E eles fizeram, irmãos. Agora, o que Deus está fazendo, está dando a terra que foi promessa para eles. Isso é maravilhoso, porque, irmãos, nos gera confiança que Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Deus é poderoso. O que Deus está nos ensinando? Aquilo que Ele prometeu lá, né, quando o povo ainda não havia entrado na terra prometida, Deus tinha dito que daria ao povo, e agora, quando eles entram, Deus cumpre com a sua palavra. Uma coisa que é importante, irmãos, é que após Moisés vem a sucessão. E também Deus vai mostrar a lista de vitórias que Josué teve. E aí, eu só peguei o versículo final, porque ele vai falando os nomes, e eu quis pegar aqui só a quantidade. Josué 12, 24 vai dizer assim, que o rei de Tirza, ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Irmãos, isso é maravilhoso quando lemos isso. Por quê? Porque as gerações futuras, irmãos, eles seriam alimentados em fé por aquilo que Deus tinha feito através dos seus pais. Aqui é algo que nós precisamos olhar, irmãos. Quantas coisas Deus fez na sua vida? Pare um pouco agora e pense. Quantas bênçãos hoje, se você fosse listar, você poderia colocar? Se você começasse a falar ali, desde quando Deus prometeu e foi te abençoando, qual seria a sua lista? Teria nomes lá? Teria coisas que você conquistou? Pois bem, o que Deus está fazendo aqui é listando as bênçãos, Glaucia, que Ele deu, Rose, para esse povo. Nós precisamos, irmãos, ter no nosso coração isso, sabe? A gratidão, a lembrança daquilo que Deus fez. Para não sermos, irmãos, apenas pessoas que pedem e têm um relacionamento com Deus apenas na necessidade, apenas requerendo, mas não sendo gratos. Quando eles começam a listar os reis que eles foram vitoriosos, eles estão dizendo assim, olha só o quanto Deus fez por nós. Porque na maioria dessas guerras, o Senhor deu vitória, porque aos olhos humanos eles não conseguiriam. Então, meus irmãos, que no nosso coração, lendo, irmãos, textos às vezes que só citam nomes, mas quando olhamos com um olhar espiritual, o que nós podemos entender? Que Deus está listando as vitórias que Ele deu para o seu povo. Amém, meus irmãos? Deus é poderoso. No capítulo 13, irmãos, Deus está constatando uma realidade e também demonstrando uma limitação. Qual é, irmãos, a realidade? A realidade, irmãos, que a idade chega. É uma realidade. Nós não temos como fugir disso. Às vezes talvez aqui nós temos jovens que hoje talvez estão no vigor, conseguindo fazer de tudo, e temos também irmãos mais idosos. E talvez que não conseguem mais ter a mesma energia, a mesma força, apesar de ter Deus da mesma forma. O que está acontecendo aqui com Josué é que agora Josué envelheceu, irmãos. Olha só, Josué 13, capítulo 1, que diz: Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse, você está envelhecendo, e ainda há muita terra a ser conquistada. Deus estava dizendo, olha Josué, e aí Deus começa a listar, irmãos, algumas terras. Fala assim, olha, tem esse lugar, nesse lugar que vocês precisam ir, né? E após Deus listar as terras e falar isso a Josué, no versículo 6 e 7 do capítulo 13 de Josué, ele diz assim, ó, e toda a região montanhosa ao oeste, desde o Líbano até Misrote Maim, incluindo toda a terra dos Sidônios. Aí olha o que Deus diz, eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar essa terra a Israel como herança, conforme eu lhe ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e meia tribo de Manassés. Irmãos, vamos olhar aqui. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, olha, Josué, você talvez não vai ter mais força por causa da sua idade avançada. Talvez, Josué, você não vai conseguir mais ir à luta, pegar a espada. Mas eu estou dizendo a você que eu vou por você. Porque Deus, irmãos, não envelhece. Deus não perde a sua força. Eu e você, irmãos, somos fracos e limitados. Vai chegar o nosso dia. Vai chegar o dia que nós talvez não tenhamos tanta força para conseguir conquistar como tínhamos no passado. Mas Deus não. Deus continua sendo poderoso, irmãos. Deus continua fazendo. E quando nós, e o que eu vejo aqui, irmãos, é cuidado de Deus. É Deus cuidando.
Mesmo Josué de idade avançada, ele não é descartado. Aleluia. Deus não descarta o idoso, irmãos. Deus não abandona o idoso. Deus honra e ajuda. E isso é poderoso, irmãos. Deus está com ele, abençoando, cuidando, irmãos. Falando assim, olha Josué, você está idoso, mas eu vou lutar por você. Eu vou conquistar. Eu vou à frente de você e nós seremos vitoriosos. E aqui, irmãos, o que eu aprendo? Não pare, irmãos, não pare de conquistar aquilo que Deus estabeleceu para você. Não pare de orar por aquilo que Deus prometeu a você. Deus havia prometido a Josué e Josué estava ali ouvindo Deus falar, nós iremos ser vitoriosos. Então, irmãos, não pare, não perca as suas forças por causa às vezes da idade que se avança, por causa de uma enfermidade. Não, continue a orar, continue a clamar, continue sendo fiel ao Senhor em tudo que Ele nos deu. Por quê? Porque nós no final, o que precisamos, Márcia, irmã Nalda, é sermos gratos. Amém, meus irmãos? Gratos a Deus. Gratos por tudo que Ele fez. Na sequência, irmãos, Deus, mais uma vez, Ele vai trazer informações importantes. Ele vai falar sobre a tribo de Levi. Então vamos ler aqui, Josué capítulo 13, verso 14. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhe havia prometido, sua herança vinha de ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, eu sempre quero olhar para isso. Bia, Tânia, eu sempre quero olhar para isso aqui. O que é importante, irmãos, a gente destacar aqui. O sustento da tribo de Levi, ele dependia da fidelidade das outras tribos. Vou repetir. O sucesso, o alimento da tribo de Levi, ele dependia da fidelidade das outras tribos. A pergunta é, Deus poderia, irmãos, dar propriedade para Levi? Olha só o tanto de terra que eles conquistaram. Poderia. Mas Deus estabelece um povo para si e diz assim, vocês vão sustentar esse povo. Como? Com ofertas. Entregando. Na velha aliança, irmãos, já era dessa forma. Então, quando nós olhamos, irmãos, irmã Itair, para esta forma de contribuição e sustento, é algo que Deus estabeleceu, irmãos. Por isso tem que trazer paz no nosso coração. Sermos fiéis, irmãos, para que o reino do Senhor avance, para que o reino do Senhor prospere. Então, irmãos, existem coisas que nós precisamos olhar como Deus tem feito. Como Deus tem orientado no decorrer dos anos. E foi assim que Deus fez e Ele não mudou a sua forma. Hoje, irmãos, nós trabalhamos. E é com o nosso sustento que nós entregamos para que o templo, o lugar onde congregamos, ele possa estar de pé. Então, isso é bênção. Fazer isso, irmãos, é dar sequência naquilo que Deus fez lá no passado. E poder abençoar. Nós não entregamos pela necessidade, nós entregamos em honra e gratidão ao Senhor. E era isso que Deus estava orientando. Todas as vezes que passarmos por esses textos, eu vou frisar isso. Por quê? Porque é importante que haja paz no nosso coração nesta área. Amém, meus irmãos? Outra coisa, irmãos, é uma coisa importante que está aqui em Josué 13, 22. Quero ler com vocês. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Pior, que usava mágica para prever o futuro. Irmãos, aqui há algo importante. Irmãos, o ocultismo, tá vendo? Ele existe há muito tempo. E por que Deus faz questão de colocar isso na palavra? Por que Deus faz questão de colocar esse texto? Sabe, quantos reis morreram? Quantas pessoas morreram na vitória de Israel? Mas Deus faz questão de colocar o texto de Balaão e colocar o que ele fazia. Por quê, irmãos? Porque Deus está nos dizendo o que ele não se agrada. Deus não se agrada do ocultismo, irmãos. Não procure, irmãos, respostas no ocultismo. Não procure, irmãos, respostas em lugares onde Deus não determinou que procuremos. Às vezes, irmãos, nós queremos, irmãos, porque eu sei das dores que tem, eu sei das dificuldades, e às vezes, irmãos, queremos uma resposta rápida. Às vezes, irmãos, vamos atrás de proteção, sabe? Eu vou lá porque eu vou tomar um banho, eu vou fazer, e irmãos, sempre respeitando, irmãos, mas olhando o que a palavra diz, não procure soluções rápidas, confie no Senhor, confie em Deus, coloque a sua fé em Deus, irmãos. Não procure em religiões pagãs, irmãos, que não adoram o Senhor.
É duro dizer, irmãos, mas às vezes nós, diante do desespero, às vezes, de uma situação difícil, às vezes do término de um relacionamento, nós procuramos no ocultismo, nós procuramos em trabalhos, nós procuramos, sabe, às vezes em pessoas. Às vezes você pega aquele cartãozinho na rua e aí ele está escrito que vai destravar, que vai fazer, e você pega o seu telefone, liga, coloca o seu dinheiro, paga, irmãos, e às vezes você acaba ficando decepcionado, às vezes, e pode até ser, irmãos, que o inimigo, às vezes ele use para que a sua fé fique abalada e você passe a crer nessas coisas. Mas o que hoje Deus está dizendo e Deus está nos orientando por causa deste pequeno texto, irmãos, Deus não gosta, irmãos, do ocultismo, da adivinhação, de se comunicar com mortos. Não é a propósito de Deus. Deus é um Deus de vivos e Ele quer que você fale e ore a Ele. Amém, meus irmãos? Se você crê que existe um único Deus, confie nesse Deus, coloque a sua fé nele, deposite a sua confiança nele, porque é isso que a palavra está dizendo. Quando Deus está dizendo assim, olha, esse Balaão aqui, você lembra da história, Balaão era aquele que foi pago, irmãos, para amaldiçoar o povo. Foi esse, e aí ele tentava e Deus falava, não, você vai abençoar. E aí, irmãos, quando eles começam a invadir o território onde Balaão vivia, Deus faz questão de dizer que ele eliminou esse homem. Por quê, irmãos? Porque Deus não tem pacto com isso. Amém, meus irmãos? Vocês estão lendo a palavra junto comigo, estamos bebendo desta mesma fonte, que é a palavra de Deus. Deus agora, irmãos, começa a dar graça a Moisés, a Josué, e ele começa a dividir, irmãos, as terras conforme Deus orientou. Né? Ele vai lá e começa, e aí o povo que estava antes do Jordão, que era, né, a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e de Gad, eles agora, depois da conquista, evangelista Carla, Cris, irmã Cida, eles começam a retornar para a sua terra. Agora eles falam, agora que nós conquistamos, nós queremos voltar. E o que me chama a atenção, irmãos, que Deus cumpre com a sua palavra. Deus disse que eles, depois que conquistasse a terra, eles poderiam voltar. E Deus agora está cumprindo a promessa. Deus é justo, irmãos. E aí, irmãos, Josué está mostrando a conquista de uma terra física, né? Deus está mostrando isso. E aí eles começam a dividir, né, as terras. E olha só o capítulo 14, o que vai dizer. Josué 14:2. Essas 9 tribos e meias também, né, receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Então as tribos antes do Jordão recebem, as tribos agora que haviam conquistado também recebem, irmãos. E aí eu vejo que Deus é poderoso, porque a nossa esperança, irmãos, está numa promessa de Deus. Uma promessa, irmãos, não é de uma casa própria, não é de um terreno para que você desfrute da sua velhice. Não, a promessa de Deus, irmãos, está registrada em João capítulo 14, do 1 ao 3, que diz assim, ó: não deixe que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Aleluia! Deus está prometendo, irmãos, agora não um lugar físico, não um terreno, mas uma casa celestial. Qual é a promessa de Deus, irmãos? Que um dia Ele vai voltar. O que esse texto, ele nos dá garantia? Que lá no passado Deus cumpriu com a sua promessa e Ele vai cumprir nas nossas vidas, porque um dia todo olho verá o Senhor Jesus voltar, irmãos. E Ele diz que Ele volta para levar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. Então nós precisamos crer. Essa é a promessa de Deus, Shirley. Essa é a promessa de Deus, Pati. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Então, confiemos no Senhor. A palavra do Senhor é clara e verdadeira. Eu vou preparar lugar para vocês. Então, irmãos, essa pequena luta que você está passando, essas pequenas batalhas que nós passamos, irmãos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, não é comparado com a glória que um dia será manifestada. Então, irmãos, como nós precisamos permanecer em fé, crendo, confiando, irmãos, que Deus um dia, Ele voltará para buscar o seu povo. O seu povo. E quem é o seu povo? Aqueles que creram. Porque a Bíblia diz que quem creu, Ele deu o direito de ser filho de Deus.
E é neste lugar. O filho tem lugar na casa do pai. Amém, meus irmãos? Que maravilha. Aqui está a nossa esperança. Também, meus irmãos, seguindo aqui com a palavra, Caleb, né? Caleb foi um daqueles irmãos que quando foram espiar a terra junto com Josué, a mando de Moisés, ele foi aquele que voltou com o relatório positivo. Foram apenas 2. E Deus havia prometido que abençoaria Caleb. Agora Caleb, irmão, já é um idoso. Ele está com 85 anos. Mas sabe o que ele diz? Eu ainda continuo disposto. Aleluia. Eu continuo ainda forte para conquistar aquilo que Deus me deu. Aí ele vai até Josué e fala assim: Josué, é o seguinte, você lembra que Deus me prometeu a terra? Você lembra? Vamos ler juntos? Olha lá, Josué 14:10. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos e continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Quem pode fazer isso com o homem, irmãos? É Deus. E o que Deus está dizendo assim, olha, você Josué, você Caleb, eu permaneci você forte. Por quê? Para que você veja aquilo que eu prometi. Você e os seus filhos. E aí, irmãos, Caleb vai até Josué e fala assim: eu posso ir à guerra. Eu posso ir conquistar aquilo que Deus prometeu. Foi a terra que eu vi lá quando eu fui espiar. Né? Mesmo vendo todo mundo morrer, porque ele viu sua geração inteira morrer, irmã Roselita. Ele viu a sua geração inteira padecer, mas ele permaneceu fiel, irmãos. Talvez, irmãos, quando você olha para sua casa e fala assim: meu Deus, a minha família é bagunçada, a minha casa é bagunçada. Quantas pessoas, às vezes, no bairro que eu morei se perderam, mas Deus te preservou. Te preservou para que o nome dele continue sendo glorificado, para que você permaneça fiel. E você ainda, mesmo talvez com a sua idade já, com seus cabelinhos brancos como o meu, mas você continua crendo, declarando, falando do amor de Deus, irmãos. É isso, irmãos. Caleb tinha 85 anos e a chama no coração continuava acesa. A chama no coração continuava queimando. Por quê? Porque Deus continuava sendo fiel na vida dele. Irmãos, o que eu quero, o que eu tiro daqui, o que eu aprendo, irmãos? Que ainda, irmãos, que a nossa idade pode estar avançada. Às vezes, irmãos, o tempo já passou muitos anos, como era o caso dele. 45 anos da promessa. Mas ele permaneceu. Eu não sei quanto tempo tem que aquilo que Deus prometeu passou na sua vida. Mas o que Deus está me ensinando aqui, permaneça. Olhando para Caleb, permaneça. Porque Deus vai cumprir em você. Forte. Se esforça. Seja corajoso, permaneça. Amém, meus irmãos? E o que o texto vai dizer, irmãos? Que Caleb ele vai e ele conquista tudo aquilo que Deus prometeu. É assim, irmãos. Nós vamos conquistar. Conquista e ainda abençoa sua filha. Dá bens para sua filha. É assim que Deus faz, irmãos. Quando Deus decide abençoar um homem, não é apenas ele. É ele e a sua família, quem o cerca. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer. Amém, meus irmãos? O texto continua, irmãos, trazendo listas, né, de lugares e colocando as suas divisas, dizendo assim: ó, essa terra conquistou esse pedaço, esse pedaço, né, e eu já estou encerrando. E assim Deus falou de vários lugares, né? E foi falando os lugares que esse povo estava conquistando e qual tribo viveria em que lugar. Mas tem um pedaço, irmão, que eu quis trazer aqui e nós encerramos com esse texto, que está em Josué 15:63, que diz assim, ó: contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. O que é importante desse texto aqui, irmãos? Apesar de ser um texto assim, né, que passa, mas ele tem uma importância. Irmãos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Deus disse que era para eles expulsarem todos. E lá na frente, nós vamos continuar lendo, você vai ver que o fato deles estarem envolvidos com este povo, de estar com esse povo próximo, fez com que o povo de Israel adorasse outros deuses. Irmãos, tem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, romper da nossa vida, sabe? Não dá para você conviver com duas coisas. Ou você vive para o Senhor, ou você vive para os seus desejos. Então, meus irmãos, aquilo que Deus já, através da palavra, falou com você, que a palavra nos orienta de forma diferente daquilo que a gente pensou a nossa vida inteira. O que eu quero orientar, irmãos? Olhe para a palavra, viva a palavra,
Porque Deus estava levantando Israel para trazer juízo para esse povo. Porque era um povo mau. Era um povo, como eu disse, irmãos, quando nós olhamos a história, era um povo que pegava os seus filhos e sacrificava para ter bens, para que houvesse chuva. E Deus, ele abominava isso. Provavelmente Deus já havia orientado o seu povo, mas o povo não ouviu, não quis crer, quis adorar outros deuses, deuses criados à sua imagem, deuses criados na sua imaginação. E aí Deus manda Israel para ser juízo, e Israel, mesmo diante das dificuldades, permite que esse povo fique no meio. O que Deus está nos ensinando, irmãos, aqui com isso? Não deixe nada que não vem de Deus no seu meio, no meio da sua vida, no meio da sua casa, sabe? Aquilo que não glorifica a Deus, irmãos, tira. Amém, meus irmãos? E eu quero orar junto com vocês, pelas bênçãos que Deus tem nos dado, pela disposição e força de continuar, irmãos, crendo. Ainda, irmãos, que a promessa, ao nosso ponto de vista, parece que está demorando. Parece que está demorando para o Senhor voltar, mas Ele vai voltar. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer. Primeiro, Pai, como eu vi Josué fazendo, listando as bênçãos. Pai, eu agradeço pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela igreja a qual o Senhor me deu e os irmãos e amigos que eu tenho. Eu agradeço, Senhor, a esses irmãos aqui que estão aqui. Hoje nós estamos aqui em 30 pessoas, ouvindo, falando, meditando na sua palavra. Que bênção. Pai, eu oro por isso. Eu peço, Pai, que o Senhor continue nos dando graça, de continuarmos avançando e conquistando, e sendo grato por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos dá disposição, Pai, e força. Que não, Senhor, baixemos a nossa guarda, Senhor, por olhar e achar que já deu o nosso tempo, já fizemos o que tinha que ser feito. Não. Que mesmo, Senhor, ainda em velhice, assim como Josué estava, o Senhor falou para ele: olha, você está envelhecendo, mas eu vou à sua frente. Eu vou conquistar as terras que ainda precisam ser conquistadas, porque sabemos que o Senhor não nos despreza. Mesmo, Senhor, se temos as nossas limitações, o Senhor continua conosco. E eu oro, Pai, que essa força, que esse ânimo esteja conosco, Pai. Mesmo, Senhor, às vezes com dores, mesmo, Senhor, sem tanta vitalidade, sem tanta força, Senhor, mas que a nossa fé permaneça inabalada. Senhor, eu oro para que sejamos fiéis, aguardando o dia glorioso, que o Senhor vem buscar a sua igreja, e que não, Senhor, misturemos com nada, que tudo aquilo que não glorifica o Senhor, com tudo aquilo, Pai, que não vem de Ti, saia da nossa vida, e que possamos, Senhor, adorar ao Senhor em tudo, crendo que o Senhor é um Deus poderoso e verdadeiro. Nós te amamos, Jesus, e te agradecemos por esse tempo. No nome de Jesus eu orei. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Eu quero só aqui deixar um convite, né? Domingo, aleluia, domingo às 10 horas, aqui na Avenida do Taboão, 3659, nós estaremos aqui adorando ao Senhor. E amanhã, às 6 horas, irmãos, já põe o seu relógio para despertar. Quero ver você aqui comigo, dando um amém, um glória a Deus, né? Mandando uma mãozinha aqui, mandando um bom dia, mandando uma palavra aqui que nos edifica. Estar conosco aqui, porque isso é comunidade, é estarmos juntos. Amém, meus irmãos? Então amanhã, às 6 horas, eu conto com vocês aqui. Que Deus abençoe. Compartilhe, irmãos, esse vídeo. Mande para pessoas. Sempre vai acontecer aqui no Instagram, Rogerson83. Mas também tem lá no YouTube, se você quiser baixar, encaminhar para alguém. Faça à vontade. Tem no TikTok. Mas que seja uma bênção para você, para sua família e para as pessoas que recebem essa palavra. Que Deus abençoe. E amanhã nós continuamos com Josué a partir do capítulo de número 16. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo dia.